E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Observe meu cenário hoje, que ele tá todo lindo, tá? Então, justamente em homenagem ao meu cenário novo que eu tenho aqui, eu tô no meio de uma natureza maravilhosa. Vamos trabalhar o último conteúdo que a gente precisava trabalhar, que é análise de Kirchhoff de circuitos de 3 malhas, tá? Então, do jeito que eu tenho feito com vocês, eu coloquei um exemplo ali. Estou resolvendo esse exemplo com vocês passo a passo, então vocês, por favor, peguem um caderno agora, não continuem assistindo essa aula sem um caderno e um lápis na mão, para que vocês acompanhem junto comigo aí as nossas explicações, tá? Pessoal, vão fazendo junto comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pausem, tá, o vídeo, voltem se necessário, e se mesmo assim não entender, me chama lá no WhatsApp que a gente vai resolvendo, beleza? Se vocês acharem necessário que eu grave um outro vídeo, é só me falar que eu faço mais um exemplo e mando para vocês, beleza? Então, depois que a gente finalizar, vocês vão ver que nós temos aquela nossa lista de exercícios tradicional, já vai estar lá no sala de aula de vocês. Só resolver e mandar para mim, beleza? Boa aula para vocês, qualquer coisa só me chamar. Um abraço! Pessoal, para a gente falar de circuitos de 3 malhas, eu coloquei aqui então um exemplo para vocês. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o sentido das correntes, tá? Eu já até deixei elas colocadas aqui. E aí, gente, ó, aquele esquema que a gente tinha comentado. O lugar onde a corrente entra no resistor, a gente coloca um sinalzinho de mais, tá? E o lugar onde ela sai do resistor, a gente sempre coloca um sinal de menos, ó. Então observem aqui que nessa malha I1, né, a corrente ela tá entrando aqui no R3, ó, nesse sentido, sai aqui. Aí a fonte a gente não polariza, ela tem a polarização dela, tá? Ó, o sinal de mais vem aqui no R2, tá? E ela sai desse lado. Aí, ó, vamos olhar para a malha número 2, tá? A malha número 2, a corrente ela tá invertida em relação à malha número 1. Então, ó, aqui no resistor R3, o nosso sinalzinho de mais ele vem aqui embaixo e o de menos ele vai do lado de cima, tá? Olhando para o R5, ó, sinal de mais ele tá aqui, tá? E a corrente ela sai por esse lado. Aí aqui no R4, ó, ela entra aqui pela esquerda nele e sai desse lado, tá? E aí olhando para a malha número 3 agora, ó. Olhando para a malha número 3, aqui no R4 a corrente ela tá entrando pelo lado direito, ó. Então, sinal de mais ali e um sinal de menos aqui, tá? Aí nós temos o R6, ó. A corrente ela entra nele pelo lado direito aqui, tá? E sai pelo lado esquerdo, beleza? Então, ó, sentido das correntes definidas, aí a gente pode começar a escrever as equações das malhas. Então vamos colocar aqui, ó, equação para a malha número 1, tá? Aquele esquema que eu tinha passado para vocês, escolha um ponto de leitura dela, eu vou começar por esse lado aqui, tá? E aí a gente sai somando as tensões, lembrando que a somatória das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a 0, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui nós vamos ter 2 e 1, tá certo? Mais, né? Vamos aqui pro R3, ó, 6 e 1, tá? Só que o R3 ele tem duas correntes, né, pessoal? Tem a corrente da malha 1 e tem a corrente na malha 2 nele também. E a corrente da malha 2 ela tá no sentido oposto. Então aqui a gente vai ler com um sinal negativo, ó. Então menos 6 e 2 aqui, tá? Aí seguindo a gente passa pela fonte, a gente vai passar pela leitura da fonte, ó, pegando o primeiro terminal positivo dela. Então mais 20. Lembrando que na fonte a gente não coloca I1, I2 e I3, né, pessoal? Porque a fonte ela já tem a própria tensão dela. E o que nós estamos fazendo aqui é somando tensões, né? Então, avançando, ó, vamos para o R2, né? Mais 4 e 1, tá? Aí vamos aqui, a gente chega nesse VA, só que a gente vai ler ela pelo terminal negativo primeiro, ó. Então dá menos 30, beleza? E aí chegamos no ponto que a gente saiu ali em cima, ó. Então, somei todas as tensões da malha e a gente diz que isso aqui é igual a 0, tá? Vamos dar uma organizada nessa equação para que a gente consiga depois montar o nosso sistema. Primeiro vamos organizar o que a gente tem de I1 aqui, ó, tá? Se vocês observarem, nós temos 2 aqui, com 6 são 8, beleza? E mais 4 aqui, ó, nós vamos ter 12 e 1, certo? Vamos ver se nós temos I2, ó. Nós temos apenas esse termo aqui com I2, beleza? Então dá menos 6 e 2, tá? E agora esses números aqui, pessoal, nós temos 20 positivo aqui com 30 negativos, dá menos 10, né? Só que eu vou mandar para o outro lado da igualdade e ele passa para o lado de lá somando, né? Já que do lado de cá ele estava negativo. Então isso fica igual a 10. Então vamos lá, a equação da malha número 1 ela está pronta. Vamos tirar a equação da malha número 2, beleza? Escolha um ponto de leitura, eu vou começar por aqui, tá?
E aí, ó, se eu começar por aqui seguindo o sentido da corrente, nós vamos passar pelo terminal negativo primeiro, né? Então vamos começar aqui, ó, com menos 25, tá? Que é esta fonte aqui. Aí a gente vem aqui, ó, para o nosso R5, aí a gente vai somar a tensão dele, né? Então, ó, mais 4 e 2, beleza? Aí vamos aqui, ó, para o nosso R4, tá? Mais 2 e 2. Só que lembrando aqui que o R4 ele é atravessado por duas correntes e elas estão no sentido oposto, uma em relação à outra. Então, menos 2 e 3 aqui, beleza? Seguindo a leitura, ó, vamos para o R3, mais 6 e 2. E nós temos que ler ele duas vezes por causa da corrente 1 que passa nele aqui também. Também com sinal negativo, ó, menos 6 e 1, tá? E aí eu cheguei no ponto de leitura. Chegou no ponto de leitura, igual a 0, somamos todas as tensões da malha, beleza? Próximo passo, organiza a equação. Começa por I1. Se tiver I1 na equação, começa colocando ele primeiro. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos menos 6 e 1 aqui, né? Então, menos 6 e 1, tá? Vamos ver quanto de 2 que nós temos aqui, pessoal. Nós temos, ó, 4 com 2 aqui são 6, com 6 e 2 aqui na frente são 12. Então, ó, 12 e 2, tá? E temos I3 também, né, pessoal? Ó, se vocês observarem, temos esse termo aqui, ó, menos 2 e 3, tá? Bom, nessa malha aqui, nós temos esse número 25, que ele está com um sinal negativo, manda ele para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Então, igual a 25, beleza? Então, essa daqui fica a equação da malha número 2, tá certo? E agora, por último, terceira malha, equação da malha número 3, tá? Escolha um ponto de leitura, vou começar por aqui, por exemplo, mas vocês podem escolher qualquer uma das arestas dela sem problema, tá? E aí, ó, vamos ler aqui o R4, que está presente na malha 3. Duas vezes, né? Porque tem duas correntes passando por ele, ó. Então, 2 e 3. A corrente que está na malha 2 está invertida, então a gente lê com sinal de negativo, ó. Menos 2 e 2, tá? Agora aqui, ó, nós vamos ter mais... Esse resistor vale 4, corrente que passa por ele, e 3, né? Então, 4 e 3, tá? Seguindo a leitura, a gente passa por essa fonte VB aqui, ó, só que pelo sentido da corrente que a gente escolheu, pessoal, a gente vai passar pelo terminal negativo dela primeiro. Então, essa fonte a gente lê com um sinal de menos, ó. Então, menos 20, tá? E chegamos no ponto de partida, então, iguala a 0, beleza? E aí a gente organiza, então, essas equações, começa por I1, mas vocês vão observar que nessa malha não tem nenhum resistor aqui, ó, que compartilha junto com a malha número 1. Então aqui não vai aparecer I1 nessa equação, normal, tá, pessoal? Segue o plano. Se não tem I1, vai para I2. E nós temos um menos 2 aqui, ó. Então, menos 2 e 2, tá? Quanto de I3 que nós temos aqui, ó? São 2 aqui desse lado, com mais 4 são 6, né? Então, mais 6 e 3, tá? Esse menos 20 que está desse lado do igual, eu vou jogar para o lado de lá, ele passa somando, então fica 20. Então essa daqui é a nossa equação da terceira malha, beleza? Então, pessoal, se nós temos aqui as equações das malhas, eu só vou escrever elas aqui para que a gente consiga montar o sistema e partir para a resolução das matrizes, beleza? Então vamos lá. Pronto, pessoal, sistema escrito aqui, ó, eu quero que vocês percebam que eu fiz uma situação. Na equação número 1 aqui da primeira malha, vocês podem observar que não tem I3, não apareceu I3 aqui nela. Mas eu coloquei aqui, ó, só para que vocês não se esqueçam de jeito nenhum, tá? Que não é porque não aparece o I3 aqui que ele não vai constar na nossa equação, tá? Então, como não tá aparecendo ele, é porque ele vale 0. Então, eu coloquei um 0 e 3 aqui, ó, pra gente não se esquecer dele depois na hora de montar as matrizes. Pessoal, se esquecer desse I3, aí vai dar problema em todo
o exercício ali, a resposta não vai bater, tá? A mesma coisa aconteceu aqui na equação da malha 3, ó. Vocês podem observar que não tem I1 aqui. E eu coloquei 0, então, no lugar do I1, para que a gente não esqueça de substituir lá nas nossas determinantes, tá? Então, só coloquei 0 e 1, o restante da equação ficou exatamente igual, beleza? Feito isso, então, próximo passo, a gente vai escrever as nossas determinantes para poder calcular as correntes I1, I2 e I3, tá? Então vamos lá, primeira coisa, vamos criar então uma determinante principal aqui desse sistema para a gente poder calcular, né? Lembram como é que a gente faz para resolver essa determinante aqui? A gente olha para o sistema, pega somente os coeficientes dele, não é isso? E monta a nossa determinante apenas com os coeficientes, ó. Então, na coluna do I1 nós vamos ter 12, menos 6 e 0. Olha só por que eu coloquei o 0, tá? Para não esquecer dele de jeito nenhum, beleza? Agora aqui na coluna do I2, ó, nós temos menos 6, tá? 12 e temos menos 2, beleza? Coluna do I2, a coluna do meio aqui, ó. E a terceira coluna nós vamos ter 0, menos 2, tá? E 6. Lembrando, olha só o porquê que eu coloquei o 0 aqui, ó. Pra não esquecer dele de jeito nenhum, tá? Então eu tenho aqui a primeira coluna representa I1, segunda coluna representa I2, terceira coluna representa o I3, beleza? Então aqui nós temos um determinante de ordem 3, né? São 3 linhas, 3 colunas. E como é que a gente faz para resolver esse determinante, pessoal? O esquema é, lembrando, né? A gente pega as duas primeiras colunas, copia ela aqui do jeito que elas estão, sem mexer em nada, tá? 0, menos 6 aqui, 12 e menos 2. Beleza. E aí, pessoal, a gente identifica as diagonais que essa determinante aqui tem e faz a multiplicação entre essas diagonais. É mole, mole, beleza? Então vamos lá, ó. Essa primeira diagonal, lembra, tem um termo 0 igual aqui nela, tá? Então 0 vezes menos 6 vezes menos 2 fica 0, beleza? Quando aparece 0 na diagonal é bem legal pra gente aqui, né? Ó. Essa daqui, ó, podem observar que tem 0 nessa diagonal também, tá? Ó, menos 6 vezes menos 2 vezes 0 é 0, beleza? A terceira diagonal aqui, ó, pro lado direito é positiva, né? Nós temos aqui 12 vezes 12 e vezes 6, beleza? Isso dá 864, beleza, pessoal? Então, 864, e é positivo, tá, gente? Ó, os três sinais aqui são positivos, certo? Então, as três diagonais aqui positivas estão resolvidas, a gente vai inverter elas agora, ó. Vamos para as negativas, tá? Lembrando que para a esquerda todas elas são negativas, ó. Eu tenho menos 6 vezes menos 6 e vezes menos 6, tá certo? Isso aqui, pessoal, dá 48, só que, ó, eu quero que vocês percebam que nós temos três sinais de menos aqui nessa diagonal, ó. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, tá? Então, nós temos menos 48. Pessoal, uma regra prática que vocês podem adotar aqui é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu tiver dois sinais de menos multiplicando, tá? Dois sinais de menos sempre fica mais, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, três sinais de menos multiplicando, três sinais de menos vai ficar sempre menos, beleza? Então a regra que vocês podem adotar aqui é o seguinte, ó. Se vocês tiverem uma quantidade par de sinal de menos, tá? Sempre vai ser positivo. Se vocês tiverem uma quantidade ímpar de sinal de menos, isso sempre dá negativo, tá? E eu falo isso para vocês porque às vezes a gente tem aqui 4 sinais de menos, 2 sinais de menos na diagonal, vocês podem acabar se confundindo. Então a ideia é multiplica só os números e depois vê o que vocês fazem ali com a quantidade de sinal de menos que a gente tem, tá? Fica bem mais fácil de resolver. Então, ó, por exemplo aqui, essa diagonal nós vamos ter 3 sinais de menos, então isso aqui vai ser um número negativo. Ó, tem esse menos e o menos da diagonal, tá? Então aqui nós temos 12 vezes 2, que é 24, beleza? E 24 vezes 2 é 48. Negativo, beleza? Certo? E aí, pessoal, ó, essa terceira diagonal aqui, tá? Ela é igual a 0, ó. Nós temos 0 aqui na diagonal, certo? Pessoal, aí, claro, né, aquele erro de sempre que a gente comete aqui não é menos 48, tá? Lógico, né? Isso aqui dá 216, beleza? Mas tudo bem, não vai mudar nada não. Então dá menos 216.
Tá? Então, ó, o resultado dessa nossa determinante é 864 positivo, o menos 216 e menos 48. Olha que moleza. Então, isso aqui dá um total de 600, certo? Bom, agora que a gente já fez a nossa diagonal, a nossa determinante principal aqui, a gente precisa criar aquelas três determinantes que vão ajudar a gente a encontrar os valores das correntes I1, I2 e I3, né? Então, quando a gente estava trabalhando com sistemas de duas malhas só, pessoal, a gente tinha aquelas determinantes que a gente chamava de A e 1, né? E tinha também uma A e 2. A única diferença que vai aparecer num sistema com 3 malhas é que nós vamos ter uma determinante extra, tá? Então vamos ter uma determinante A e 3 aqui, beleza? Vocês lembram como é que a gente vai fazer para montá-la ou não? Lembram, né? Eu sei que vocês lembram. Ó, basicamente a gente vai pegar a nossa principal aqui, tá? Essa que eu estou mostrando para vocês. E como eu quero calcular a corrente I1, tá? No lugar da coluna do I1, vocês vão colocar os termos independentes do sistema aqui, ó. Beleza? Então 10, 25 e 20, ó, são os termos independentes dele. No lugar da coluna do I1, coloca os termos. Então vamos lá. Vamos devagar. 10, 25 aqui e 20, beleza? Aí o restante, pessoal, das colunas continua exatamente igual. Lembrando que se eu quero calcular a corrente I1, os termos independentes vão na coluna do I1, beleza? E o restante continua o mesmo, tá? Então, menos 6, 12, menos 2. E aqui nós vamos ter 0, menos 2 e 6, tá? Então, essa determinante já está montada. E a gente pode seguir para resolver. Vamos montar então aqui a nossa determinante que vai ajudar a gente a calcular a corrente I2, ó. Eu vou chamá-la de AI2, tá? Então, se eu preciso calcular o I2, eu vou pegar os termos independentes e vou substituir na coluna do I2. E as duas outras colunas ficam iguais. Cuidado para não confundir isso, tá, gente? Então aqui vai ficar, ó, 12 menos 6, tá? 0. Aqui, ó, termos independentes na coluna do I2. 10, 25, tá? E 20. E aí a terceira coluna, que representa o I3, ela fica igual, ó, 0, menos 2 e 6. Beleza? Agora a gente monta a determinante que vai ajudar a gente a calcular a corrente I3, ó. Vou chamá-la de AI3, tá? Então, como vocês já manjam de tudo, né? Só vou substituir, então, os nossos termos independentes na coluna do I3. O restante permanece o mesmo. I1 e I2 fica inalterado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 12, menos 6, 0, menos 6, 12 e menos 2. E a terceira coluna, que é o I3, a gente substitui pelos termos independentes. Então, é 10, 25 e 20. Beleza? Pessoal, vamos lá, só pra gente... Vou resolver mais uma com vocês, para vocês não ficarem muito bravos comigo, mas eu não vou ficar resolvendo tudo não, tá? Senão vocês ficam muito mal acostumados. Então eu vou colocar aqui a primeira, a gente repete as duas primeiras colunas, tá? E aí depois as duas últimas eu vou deixar para vocês resolverem. Eu vou acelerar o vídeo e vou colocar somente o resultado final, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamam lá no grupo, beleza? Não passa raiva, tá? Eu sou bem pago para isso, não se esqueçam. Então, menos 6, 12 e menos 2, tranquilo? Então vamos lá, ó. A gente identifica as três diagonais, eu quero que vocês observem aqui, ó. Esta daqui virada para o lado direito, positiva. Temos mais uma aqui, ó, para a direita, positiva. E a terceira para a direita positiva. Lembrando que vai ser sempre 3 diagonais para a direita e 3 para a esquerda, tá, gente? Então, ó, aqui para o lado esquerdo, negativa, tá? Mais uma aqui, ó, para a esquerda, negativa. E a terceira para a esquerda, ela está aqui, ó, tá? As três negativas. Cuidado com o jogo de sinal, né? Essa matéria ela tem um problema seríssimo com o jogo de sinal. Vocês estão vendo que tem bastante sinalzinho para a gente resolver ali, né? Beleza, gente?
Então, conforme combinado, eu não vou resolver essas outras duas, porque eu tô com preguiça e porque eu quero que vocês façam, tá? Então, por favor, façam elas aí. Deixa eu colocar a resposta delas aqui para vocês. Essa AI2 aqui, se tudo correr bem, ela vai dar 2.640. Faz o nome do pai aí e resolve, tá? A outra aqui, a nossa AI3, ela vai dar 2.880, beleza? Então, pessoal, não pode ser diferente disso, tá? Se por acaso não bater esses resultados, aí vocês apaguem e façam de novo, sem preguiça, tá? Qualquer coisa me chama lá no grupo, hein? Mas eu tenho certeza que vocês vão resolver isso. Bom, aí depois que nós temos aqui o resultado dessas três, tá? A gente consegue calcular o valor das correntes, ó. Moleza. I1, I2 e a nossa corrente I3. Como é que a gente fazia mesmo para calcular essa corrente I1, senhores e senhoras? Olha só, a gente pegava então o resultado da nossa determinante AI1, que deu 1820 aqui, certo? E nós vamos dividir esse resultado pelo determinante da principal, aquela primeira que a gente fez agora há pouco, ó, que deu 600, tá? E 1820 dividido por 600 ainda é 3, beleza? Então dá 3 amperes essa corrente aqui, ó. A nossa I2, pessoal, que deu 2.640, e eu espero que vocês tenham chegado nesse valor, tá? Nós vamos fazer o mesmo esquema com ela, que vai ser dividir pela principal, dividir por 600, e 2.640 dividido por 600 é para dar 4,4 amperes aqui, ó, tá? Por fim, a nossa I3, pessoal, I3 deu 2.880, a nossa determinante da I3, vamos dividir ela por 600, que é o valor da principal, e isso aqui deve dar 4,8 amperes, tá certo? Então, calculadas as três correntes, eu já deixei esquematizada aquela tabela que eu sempre coloco aqui para vocês, para a gente organizar esses resultados, lembrando que o nosso objetivo aqui sempre é calcular o valor da tensão em cada uma dessas resistências, a corrente que passa por elas e, por fim, a potência aqui, né? Mas aí, gente, se eu tenho as três correntes, com certeza eu já consigo resolver todo o problema. Vamos lá, ó. É só dar uma olhada aqui e verificar que corrente que está passando em cada um dos resistores. Pessoal, olha para o circuito, tá? Se vocês olharem aqui para o R1, eu quero que vocês percebam que aqui no R1 a única corrente que passa por ele é a corrente I1, tá? E a corrente I1 nós calculamos ela aqui, ó, deu 3 amperes, certo? Então aqui não passa I2 e também não passa I3. I2 e I3 estão circulando nas malhas aqui do lado direito, tá? Então, ó, aqui na nossa linha aqui, do R1, na coluna da corrente, nós vamos colocar 3 amperes aqui. E aí, ó, dá uma olhada aqui no R2, tá? A única corrente que passa aqui no R2 é a mesma corrente I1. Então, no R2 também passa 3 amperes aqui, tá? Vamos dar uma olhada lá no R5, ó. Se vocês olharem aqui no R5, a única que passa por ele é a corrente I2. E nós temos ela aqui embaixo, ela vale 4,4. Então, no R5, tá, passa 4,4 amperes de corrente. Beleza? No R6 aqui, pessoal, a única que está passando por ele é a corrente I3 e vale 4,8, que a gente acabou de determinar. Por que eu deixei o R3 e o R4 aqui por último? Porque a gente precisa fazer uma continha aqui para determinar o valor deles, não é isso? Ó? Olhem aqui, pessoal, o R3 tem duas correntes que passam por ele. Tem I1 passando aqui do lado esquerdo e tem a corrente I2 passando aqui do lado direito, tá? Só que aí, gente, ó, olha só o sinalzinho que nós temos aqui, ó. Eles estão invertidos. Então nós vamos subtrair essas duas correntes, tá? E essa subtração a gente normalmente faz assim, né, gente? Como nós estamos trabalhando com eletricidade, o número negativo pra gente é muito ruim. Então, geralmente, a gente faz o maior menos o menor para sumir o sinal de menos, tá? Então, olha só. Ali, ó, nós temos a corrente de 4,4, que é o I2, e a corrente de 3 amperes, que é o I1. Então, 4,4 menos o 3 daqui, tá? Isso vai me dar 1,4 amperes de corrente aqui no R3, beleza? E a mesma coisa nós vamos fazer aqui no R4, ó, tá? O R4 também passam duas correntes, só que agora é a I3 e a I2. E observem que elas estão com sinais invertidos também. Vamos subtrair uma da outra. Façam sempre a maior menos a menor para sumir o sinal de menos. Então, ó, 4,8 menos o 4,4 aqui deu 0,4 amperes de corrente em cima dele. Bom, agora que a gente preencheu a coluna da corrente, tá mole, né, gente? Pra gente calcular tensão e potência, é moleza. Vamos lá, como é que calcula tensão se a gente tem resistência e se tem corrente? É só multiplicar um pelo outro. É ou não é ou não é?
né? Então vamos lá, aqui ó, 2 vezes 3 dá 6 volts, tá? 4 vezes 3 são 12 volts aqui, ó, beleza? 6 vezes 1,4 aqui, gente, tá? Isso vai me dar 8,4 volts em cima dele, tá? 2 vezes 0,4 aqui, ó, dá 0,8. 4 vezes 4,4 dá 17,6, amém, tá? E por fim aqui, ó, 4 vezes 4,8 é para ser 19,2, tá? Certo, gente? E aí, ó, faltou só a potência. Aí acabou, olha que moleza, né? Então, para a gente calcular potência, não se esqueçam, tá? Para calcular potência, basta multiplicar a tensão por corrente, não é isso? Então, ó, eu já tenho as tensões e já tenho as correntes também. Basta a gente vir aqui multiplicar todos eles, tá? Então, ó, no R1 aqui nós temos 6 volts de tensão e corrente 3 amperes. Então, 6 vezes 3 ainda é 18, né? Bom, aqui, ó, nós temos 12 volts e 3 amperes. Isso dá 36 watts de potência, beleza? Aqui, ó, 8,4 com 1,4 aqui, isso vai me dar 11,76, tá? 0,8 vezes 0,4 dá 0,32, beleza? 17,6 vezes o 4,4 aqui, pessoal, dá 77,44. E por último, finalmente, tá? 19,2 vezes o 4,8 dá 92,16 watts, beleza? Olha que moleza. Então, ó, basicamente, esse circuito com 3 malhas, ele é muito igual ao circuito com 2 malhas. A única coisa que mudou aqui no nosso raciocínio anterior é que nós estamos trabalhando agora com determinantes de ordem 3. Aumenta um pouco os cálculos, tá, pessoal? Mas não é difícil, não. Então, ó, façam o exercício passo a passo. Não esqueçam de trabalhar com o caderno junto comigo aí, beleza? Resolvam essas duas determinantes aqui. Façam, tá? Não se enganem e não me enganem. Vocês não conseguem, tenho certeza disso. E aí depois, montem a tabelinha aqui bonitinho, tá? Pessoal, essa daqui é a nossa última matéria do primeiro módulo de eletricidade, tá? Então eu vou deixar para vocês a nossa última lista de exercícios, a lista número 10, para vocês resolverem. Vai estar lá no Google Sala de Aula de vocês, tá? E eu vou deixar essa lista até quarta-feira da próxima semana para vocês me entregarem, tá? Quarta-feira é o último dia limite que eu tenho para fechar essas notas. E aí depois eu vou fazer a somatória de todas as listas e passo as notas para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me chamar lá, beleza? E tem que ficar claro para vocês que o estudo de eletricidade ele não para aqui no primeiro módulo. Vocês vão ter eletricidade durante todos os semestres do curso, beleza? Então, assim, próximo tópico de eletricidade que a gente vai ver, nós vamos estudar corrente alternada e vão entrar conceitos de frequência, vamos colocar capacitores no meio, algumas situações de reatâncias e tudo mais que é bastante importante para vocês. E também a potência em corrente alternada, que para o curso da eletrotécnica é o que há, né? A gente precisa muito estudar potência em corrente alternada. Certo, pessoal? Então, bons estudos para vocês, tá? A lista já vai estar lá no Google Sala de Aula. Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, já podem abrir, podem começar a resolver, beleza? Quarta-feira é o prazo limite, sem nenhum dia mais de tolerância para vocês. Até mesmo que se eu der mais um dia, todo mundo vai ter que ficar com 0, né, pessoal? Então, cruze, tá? E até mais. Um abraço.